Muito boa noite. Bem-vindos a mais uma classe na nossa série A Vida de Cristo. Nosso tema hoje é um evento relatado nos Evangelhos de Mateus, no capítulo 11, e Lucas, no capítulo 7. O tema é: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Vamos abrir nossas Bíblias, então, no capítulo 11 de Mateus, versículo 2. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos, perguntando-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Vamos orar antes de prosseguir? Muito obrigado, Senhor, que nos dá a vida, que nos dá hoje a oportunidade de estudar a sua palavra, que tem estendido o braço de salvação para nós. Muito obrigado, Senhor. Colocamos esse tempo de comunhão em torno da sua palavra em suas mãos, como sempre fazemos. Esperamos que o Senhor mesmo fale ao nosso coração, por meio de seu Espírito Santo. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Como já mencionamos, esse é um dos eventos na vida do nosso Senhor, relatado em 2 dos evangelhos. E nós lemos o relato no Evangelho de Mateus. Se nós pegássemos o Evangelho de Mateus, nós poderíamos ver que nesse trecho aqui, nós temos 4 incidentes, ou 4 fatos que nós queremos chamar a atenção. O primeiro é esse fato de que João, estando no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo e mandou os seus discípulos perguntarem ao Senhor: És tu aquele que está para vir, ou havemos de esperar outro? E o Senhor responde ao João com essa descrição. Então, esse primeiro fato que nós queremos mencionar aqui é a perplexidade de um servo leal em relação à atuação do nosso Senhor. O segundo fato é que, depois do Senhor responder à inquisição feita pelo João, o Senhor vai responder à multidão a respeito do João. Isso nós encontramos no versículo 7 até o 15. Ao responder à pergunta do João, o nosso Senhor Jesus Cristo segue explicando quem é aquele João, e ele diz: então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver um homem vestido de roupas finas. Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes para ver um profeta, sim, eu vos digo que, e muito mais que um profeta, o Senhor prossegue falando do João Batista. Então, segundo fato, essa resposta do Senhor, testemunho do Senhor a respeito do Batista.
Terceiro fato é que o Senhor Jesus Cristo vai falar daquela geração. Versículos 16, 17, 18 e 19. A quem hei de comparar essa geração é semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros: Nós vos tocamos flauta e não dançastes, e tuamos lamentações e não pranteastes, pois veio João, que não comia nem bebia, e dizem: Tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem: Eis aí um glutão, bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada pelas suas obras. Então, esse é o terceiro fato nesse capítulo. Quarto fato que nós queremos mencionar é a respeito das cidades que ouviram o nosso Senhor, viram as obras que ele realizou e não se arrependeram. Então, dos versículos 20 até o 24. O centro dessa passagem é o julgamento que o Senhor faz sobre essas cidades, dizendo, versículo 20, passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de ti, Corazim, versículo 21, ai de ti, Betsaída, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. O quinto fato nós queremos mencionar, então, é que o Senhor finalmente se dirige àqueles entre os seus que receberam revelação, e se refere a eles como pequeninos. Mateus capítulo 11, versículo 25. Por aquele tempo exclamou Jesus: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Nós queremos focar hoje à noite na primeira questão relacionada com João. E vamos ver o João tendo aquela incerteza em relação ao Senhor Jesus. Nós queremos entender por que João teve essa incerteza e queremos aprender com a resposta dada pelo Senhor Jesus Cristo a respeito dessa incerteza do João. O que estava acontecendo aqui? João, pelo fato de ter falado a verdade ao Herodes, que era o encarregado romano responsável por governar a nação de Israel naquela época, o Herodes era um homem muito mau, estava vivendo uma vida irregular, matrimonial, e João era aquele profeta que pregava a retidão moral, que pregava a correção, pregava a necessidade, a importância do arrependimento devido à proximidade do reino de Deus, a chegada do reino dos céus. E João confrontou Herodes. Ele não podia estar sendo casado, estar se relacionando com uma outra pessoa que não a sua esposa, e por isso ele foi colocado na prisão. E lá na prisão, o João começa a ouvir as coisas que nosso Senhor Jesus Cristo estava fazendo, e lhe ocorre de perguntar se esse Jesus, sobre o qual ele estava ouvindo testemunhos, é de fato aquele que deveria vir, ou o João deveria esperar o outro. Muitas pessoas, ao analisar essa pergunta do João, julgaram João apressadamente, dizendo que talvez João estivesse deprimido lá no cárcere. Talvez João estivesse debaixo de muita pressão psicológica pelo fato de estar aprisionado e enfraqueceu na sua fé. Será que foi efetivamente isso que aconteceu com João? É isso que nós queremos ver através do nosso compartilhar de hoje. Como que o Senhor enfrenta essa situação?
não esquecendo que o nosso propósito nessa série de estudos é sempre ver o Senhor Jesus Cristo. Vamos mencionar os fatos, vamos mencionar as pessoas, vamos explicar as coisas que ocorrem, mas o nosso propósito é ter os olhos fitos na pessoa do nosso Senhor. Como que ele reagiu? A reação do nosso Senhor, a atitude do João, foi corrigir o João e ensinar o João. O primeiro ponto que nós queremos chamar a atenção aqui, que o João ele estava perplexo, não por causa daquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo estava fazendo, mas ele estava perplexo por causa do fato do nosso Senhor Jesus Cristo não estar fazendo aquilo que João esperava que ele fizesse. Ou seja, João tinha uma concepção mental a respeito do que o Senhor deveria fazer, de acordo com a sua mente. E quando o Senhor não estava fazendo aquilo que João esperava, o João ficou perplexo, ficou confuso. Será que esse era o Messias? Será que esse era o que haveria de vir? Ou estamos equivocados? E o Senhor vai corrigi-lo. Mas a primeira coisa que nós precisamos fazer para entender esse fato é a concepção que João tinha a respeito do Senhor Jesus. A concepção que o João tinha a respeito do seu próprio ministério. Qual que era essa concepção? João veio como precursor do Senhor. Veio como aquela pessoa que deveria preparar o caminho para que depois dele viesse o Senhor. E nessa preparação, João era um homem tosco, um homem rude, um homem de ação. Como que alguém que vai abrir uma estrada, um dia o rei vai passar por essa estrada, mas ao preparar essa estrada, é necessário dinamitar muitas rochas, é necessário nivelar muitas montanhas, às vezes é necessário cavar túneis, é um trabalho pesado. Aí depois sim, o rei vai poder passar sobre isso. E o trabalho do João era esse. João pode ter nascido numa das piores gerações de toda a história da humanidade, até o momento de hoje. Talvez a pior geração ainda vai ocorrer quando um dia, na ausência do tentador, debaixo do governo perfeito do nosso Senhor Jesus Cristo, na ausência de governos injustos, o mundo vai ser sujeito de novo ao engano de Satanás e vai se rebelar contra Deus sem que tenha havido essa provocação por 1000 anos de paz. Mas depois disso, Satanás é solto novamente, seduz as nações novamente e eles se rebelam contra Deus. Talvez essa vai ser a pior geração que jamais existiu. Mas até aquela geração, a pior foi a geração que colocou o nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. E como preparação para a vinda do reino na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, João Batista vai trazer aquele ministério contundente de acusação contra o pecado, de acusação contra as coisas erradas e a pregação da necessidade imperativa da mudança de mente ou arrependimento. Abre comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Vamos ler um pouquinho da pregação do João Batista. Versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. É uma referência ao ministério do próprio João Batista. As práticas do João. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. O estilo de vida de João Batista, solitário no deserto, contrariando todos aqueles pecadores, é claro que João não estaria deprimido por estar na prisão.
Seguimos lendo o capítulo 3, versículo 5. Diz, então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele, porém, João, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E João seguia pregando, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. E olha que João prossegue dizendo, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele, pois, batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então, aqui em Mateus, depois de relatar o ministério do João Batista, quem que ele era, o tipo de pessoa que ele era, o tipo de mensagem que ele trazia, nós temos, então, a partir do versículo 11, a concepção que João Batista tinha do Senhor Jesus. Que ele, como rei, viria a colocar as coisas em ordem. Ele viria batizar não somente com o Espírito Santo, mas também com fogo. E fogo fala do juízo de Deus. Fala que ele já tinha na sua mão uma pá. E ele ia fazer uma limpeza. Iria limpar completamente. E ele iria recolher coisas preciosas no celeiro. E ele iria queimar a palha em fogo inextinguível. Então, o João estava descrevendo a missão do nosso Senhor Jesus Cristo com uma missão de julgamento, com uma missão de colocar coisas em ordem, com uma missão de restaurar as pessoas de novo debaixo do governo de Deus. Essa era a percepção que João tinha a respeito do nosso Senhor. E não ocorre a mesma coisa conosco hoje. Nós temos uma ideia do que nós achamos que Deus, através do Senhor Jesus Cristo, deve fazer. E quando essa ideia não corresponde com aquilo que quando o que o Senhor está fazendo, quando o que o Senhor está fazendo não corresponde com aquilo que nós imaginamos que ele deveria fazer, nós ficamos perplexos, exatamente como João. E comumente nós começamos a pensar, será que este é o que haveria de vir? Ou temos que esperar outro ainda? Se o Senhor Jesus é tudo o que ele diz ser na Escritura, por que ainda há tanta injustiça? Por que ainda há tanto desgoverno? Por que ainda os maus aparentemente levam vantagem? Por que ainda a justiça é tão lenta para ocorrer? E é muito importante que nós aprendamos, a partir dessa lição, a não nos escandalizarmos com o Senhor pelo fato de não entendermos o seu método. Foi o que aconteceu com João. João não estava entendendo, João continuava amando o Senhor, continuava fiel ao Senhor, mas ao mesmo tempo João não estava entendendo o método do nosso Senhor. E provavelmente porque, como nós vamos mostrar logo, logo, provavelmente porque João não tinha uma visão completa da sua Bíblia. Como os demais judeus da sua época, João nunca tinha visto a primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo diferente da segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.
A grande maioria dos hebreus da época de João somente viam, baseado nas profecias do Antigo Testamento, uma vinda do nosso Senhor. A vinda do nosso Senhor em glória, para estabelecer o seu reino com poder. Nunca haviam visto a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo em humildade. Eles já tinham visto o trono, mas não tinham visto a cruz. Eles já tinham visto a glória, mas não tinham visto o sofrimento. Numa medida, nós vemos o oposto. Nós já vimos a cruz. Temos dificuldade em enxergar o trono. Nós já vimos a humildade. Temos dificuldade de enxergar a glória. Nós podemos dizer que grande parte do cristianismo enxergou só um ponto, a primeira vinda, e nunca a segunda vinda. E João e os hebreus da sua época enxergaram somente a segunda vinda e nunca a primeira vinda. João perguntou: o que esse Jesus está fazendo? Ao invés de trazer a justiça, corrigir a injustiça, esmagar os opressores, trazer juízo, ele selecionou um grupo de seguidores pequeno e ele fala com eles. E se não é o Messias que nós estávamos esperando, o que ele está fazendo? João ficou completamente perplexo. E qual que é o perigo dessa situação de perplexidade com o método do nosso Senhor? É que sim, nós podemos nos escandalizar do Senhor. O que o Senhor estava fazendo? Ensinando aquele grupo de homens, que diz aqui em Mateus, que ele estava curando os cegos, restaurando a visão aos cegos, restaurando o movimento às pernas dos paralíticos, purificando os leprosos, devolvendo a audição aos surdos, trazendo de volta à vida aqueles que estiveram mortos e pregando o evangelho aos pobres. João mandou perguntar: és tu aqueles que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E a resposta do Senhor, vai e diz para o João: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Claro que quando o Senhor Jesus Cristo mencionou essas palavras, deve ter vindo ao coração de João uma profecia do Antigo Testamento, de onde essas palavras foram retiradas. Já foi objeto de comentário da nossa parte nessa série de estudos. Abra comigo no livro de Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2. Isaías 61, versículos 1 e 2. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. E foi exatamente nessa parte da profecia que o nosso Senhor Jesus Cristo parou quando leu essa profecia ao iniciar o seu ministério. Ele leu somente essa parte. E ele não leu a sequência, que é a segunda frase do Isaías 61, versículo 2, que vai dizer: e o dia da vingança
do nosso Deus. Então, quando nós temos aqui escrito apregoar o ano aceitável do Senhor, nós estamos nos referindo a um período que agora já está durando 20 séculos. Por 20 longos séculos, o Senhor tem operado na esfera de Isaías capítulo 61, versículos 1 e a primeira parte do versículo 2. Pessoalmente, quando ele esteve aqui na Terra, e por meio da sua igreja, quando entendeu essas verdades corretamente, ao longo desses 20 séculos, é o que o Senhor está fazendo, pregando boas novas aos quebrantados, curando os quebrantados de coração, proclamando libertação aos cativos e colocando em liberdade os algemados e apregoando o ano aceitável do Senhor. Ou seja, esse grande período de 20 séculos, 2000 anos aproximadamente, desde a primeira vinda do nosso Senhor Jesus Cristo a esse mundo e o período que nós estamos vivendo agora, tem sido o assim chamado ano aceitável do Senhor. E quando nós lemos isso aqui, eu tenho às vezes alguma dúvida de o quanto nós entendemos a respeito desse período que nós estamos vivendo. Nesse período, de acordo com as Escrituras, um período da graça. A grande maioria dos pecados não é julgada nesse período. Na verdade, os pecados dos crentes, sim, foram julgados na cruz do Calvário. Quando nós cremos em Cristo Jesus, o nosso pecado é julgado na cruz do Calvário e sobre esse pecado a penalidade não nos é imposta. Nós somos justificados pelo sangue do Senhor Jesus derramado lá na cruz e somos reconciliados com Deus por meio do sangue da sua cruz e temos acesso à graça e à vida de Deus por causa do sacrifício que o Senhor Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. Isso em relação aos pecados dos crentes. Em relação aos pecados dos não crentes, a grande maioria dos pecados dos não crentes nem mesmo está sendo julgada agora. Por isso nós temos essa impressão de que não há justiça, de que cada um faz o que quer, de que às vezes até o ímpio se dá bem melhor do que o cristão, é porque esse período é caracterizado por ser um período da graça. O Senhor Jesus Cristo não nos autoriza, ele não julga agora, ainda que ele poderia julgar, mas ele não julga, agora ele somente ama e tem paciência, e ele nos proíbe de julgar agora. Nós não devemos julgar as pessoas, devemos julgar as doutrinas, devemos julgar os ensinamentos, saber se esses ensinamentos estão de acordo com as Escrituras. Não devemos julgar as pessoas. Ninguém nos é dado o direito de julgar. A não ser aquelas pessoas que trabalham no sistema judiciário humano, cuja função é julgar de acordo com as leis humanas. Mas, de acordo com a palavra do nosso Senhor, esse é um período que o Senhor não está julgando. Todo julgamento, com exceção do julgamento dos pecados dos crentes na cruz do Calvário, todos os demais julgamentos estão reservados para um período que há de vir. Nesse próximo período, sim, haverá o Tribunal de Cristo, haverá o julgamento das nações, haverá o grande trono do julgamento, haverá o julgamento de Satanás e dos seus anjos, tudo para o futuro. Na presente época, não é um momento de julgamento. E por isso, a dúvida que eu me referia um pouquinho antes é o quanto nós entendemos o caráter de graça dessa época que nós estamos vivendo. Às vezes, como cristãos, nós estamos cheios de julgamento, cheios de malícia, cheios de maldade, julgando a todo tempo, como se nós fôssemos juízes. Estamos equivocados porque o dia do julgamento não chegou ainda.
Então, o período que nós estamos vivendo é esse período chamado o ano aceitável do Senhor. Até mesmo os piores pecadores podem receber de graça o perdão dos seus pecados, por causa da obra que nosso Senhor realizou na cruz do Calvário. Vai chegar um dia que vai ser o dia da vingança, o dia da retribuição. E por isso nosso Senhor Jesus Cristo, através dos seus apóstolos e também na sua palavra, ele vai dizer que nós não devemos nos vingar. É Deus quem vai retribuir ao ímpio a sua impiedade. Por mais difícil que isso pareça na nossa mente, nós não devemos exercer vingança, não devemos pagar o mal com o mal. Por mais impossível que isso seja de nós assimilarmos do ponto de vista humano, é isso que a palavra de Deus nos ordena. A vingança pertence a Deus. É Deus que vai retribuir ao iníquo a sua iniquidade. É Deus que vai devolver ao malvado a sua maldade. É Deus quem vai corrigir as muitas injustiças, especialmente aquelas injustiças que os filhos de Deus têm sofrido ao longo de tantos séculos, sem dar nenhuma retribuição. O mandamento do nosso Senhor é não pagar o mal com o mal. Ao contrário, paga o mal com o bem. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Agora, quando o Senhor vier, aí sim, será o dia da vingança do nosso Deus. Quando João, depois de ter ouvido as palavras do nosso Senhor, que disse para ele, vai e dize a João, os cegos veem, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. João deve ter lembrado dessa passagem em Isaías. Exatamente, Isaías capítulo 61, versículo 1. E João prosseguiu a sua leitura e entendeu que aquele era o período da graça. Mas depois viria o período da vingança de Deus. Qual que é a lição que nós podemos aprender desse trecho aqui? Você está perplexo com o Senhor Jesus? As coisas não estão de acordo com o que você pensava que deveriam estar. As coisas não estão sendo como você imaginava que elas deveriam ser. Nós fazemos aqui a sugestão forte, incisiva. Volte para a sua Bíblia. Leia a sua Escritura. E essas mesmas coisas que estão te deixando perplexo vão ser a chave para você encontrar a resposta, como o João deve ter encontrado através da resposta do nosso Senhor Jesus. Não se deixe ficar perplexo pelo fato de não entender o método do nosso Senhor. A justiça será estabelecida. Deus exercerá a vingança. Deus estabelecerá o seu reino no momento apropriado, mas o momento agora, se você não conseguir entender o método do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo menos segue confiando na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Segue confiando no Senhor. Segue confiando que no dia em que Ele trouxer à luz todas as coisas, o seu direito será estabelecido. Com relação à ideia errada que a multidão poderia ter acerca do João, o Senhor Jesus Cristo também vai dizer alguma coisa. Antes disso, o Senhor vai dizer no capítulo 11, versículo 6, bem-aventurado, feliz é aquele que não achar em mim
motivo de tropeço. Versículo 7. Então, impartindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou seja, quando o povo foi ver o João, eles foram ver porque João era uma pessoa fraca, instável, que mudava de opinião a toda hora? Não. Exatamente porque João era o oposto disso, era um homem firme, condenando a injustiça, condenando o pecado, pregando arrependimento. E o Senhor prossegue dizer: que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Claro que não, João era um homem tosco, que se vestia com vestes feitas com peles de camelo. E ele disse: Senhor, olha, os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis, mas João está na prisão do rei, exatamente por ser um homem forte, um homem positivo, um homem que não se deixa vender, comprar. E ele estava dizendo: esse João que está na prisão agora é muito mais do que um profeta. Ele é o precursor do rei. Capítulo 11, versículo 9. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Olha que afirmação interessante nos lábios do nosso Senhor. Entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que o João Batista. O que significa isso? Que João foi, de fato, não sei se você já tinha se dado conta disso, o primeiro ser humano a identificar na pessoa de Cristo Jesus o Filho de Deus. O primeiro ser humano que viu que Jesus era mais do que um mero filho do carpinteiro, mais do que filho de Maria e José, que Jesus era o Filho de Deus, foi João. E mais do que isso, João foi a primeira pessoa a dizer que esse Jesus era o Cristo, o Messias, aquele a quem os olhos dos profetas contemplavam, vislumbraram um dia. João viu pessoalmente. A João foi revelado que aquele sobre o qual ele visse descer o Espírito Santo e sobre ele permanecesse, esse era o Cristo, esse era o Filho de Deus. João recebeu essa revelação e um dia João viu e pôde declarar para os primeiros discípulos do nosso Senhor, que depois puderam declarar para nós. Ninguém sabia que Jesus de Nazaré era o Cristo de Deus. Ninguém sabia. João recebeu essa revelação. Então, João, de fato, foi o maior dentre os nascidos de mulher até a sua época. Mas agora, eu e você, que podemos estar incluídos entre os menores do reino dos céus, somos maiores do que ele. Por quê? Porque aquilo que João não sabia, nós agora sabemos. Claro que tem uma grande parte da humanidade, uma grande parte dos homens que ainda não sabem. Eles pensam que os maiores são os juízes, são os ministros do Supremo Tribunal Federal, são os presidentes das nações, eles pensam que os maiores são as pessoas mais eruditas, mais instruídas. Grande parte da humanidade atual, infelizmente, não sabe que Jesus é Deus. Pensa bem nisso. Quanta ignorância num ponto tão vital. Ele não tem ideia que Deus já mandou seu Filho para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus já está assentado à direita do trono da majestade no céu, e que Jesus em breve vai voltar. Eles não sabem disso. O
quanto mais nós vemos do que o João Batista via naquela época. Pensa bem nisso. Depois de 2000 anos, fatos que João não pôde acompanhar porque ele morreu antes. João não viu o Senhor Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário. João não viu acerca da ressurreição do nosso Senhor. João não viu o nascimento da igreja. João nunca soube que a biografia dele estava registrada na Bíblia. E 2000 anos depois, uma população como nós, que vivemos a milhares de quilômetros de distância da época e do lugar onde João nasceu, conhecemos a Jesus. Sabemos que Ele é o Senhor. Sabemos que Ele é o Filho de Deus. Sabemos que Ele veio uma vez e que vai voltar uma segunda vez. Tantas coisas mais nós sabemos. Mesmo o menor de entre nós já sabe que João não sabia. E aí o Senhor vem a falar que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir, de acordo com a profecia. E o Senhor vai dizer, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós vemos então essa lição maravilhosa que nos é ensinada através desse incidente do João na prisão, com a sua perplexidade, envia os seus discípulos ao Senhor Jesus, que por sua vez responde aos discípulos, não se afirmando sobre si com palavras, mas descrevendo as obras que ele estava realizando, na perspectiva de que João voltasse para as Escrituras do Antigo Testamento e lesse a palavra completa a respeito do Senhor Jesus lá e descobrisse que o dia da vingança é uma segunda parte de uma mesma grande obra. Antes do dia da vingança, o nosso Senhor Jesus Cristo veio apregoar o ano aceitável do Senhor, apregoar agora momentos de cura para os enfermos, cura no seu corpo físico, cura em especial daqueles que estão enfermos de alma. Há um fato extremamente interessante que todos nós temos grande dificuldade em aceitar as doenças da alma. Todo mundo entende quando alguém quebrou o dedo do pé. Poucos entendem quando alguém está enfrentando uma depressão. Nós não aceitamos rapidamente esse fato, que é algo cada vez mais corriqueiro nos dias em que nós estamos vivendo. Depressão, bipolaridade, desequilíbrio são enfermidades da alma, de uma alma que não encontrou em Cristo Jesus a sua cura. Jesus Cristo veio nesse período para curar. Nós, como igrejas, viemos nesse período para curar, para pregar as boas novas, para falar do amor de Deus. Nós não viemos para julgar. O dia em que o nosso congregar se torna um tribunal de julgamento, nós estamos equivocados quanto ao tempo, estamos equivocados quanto ao método, estamos equivocados quanto ao propósito da igreja. O propósito de Deus para a igreja é amar, amar e amar. Infelizmente, o nosso amor, às vezes, é limitado. Existem alguns casos em que nós amamos a pessoa até ela se converter. Já percebeu isso? É uma pessoa que não conhece o Senhor, ama ela, acolhe ela, mas depois que ela se converteu, aí você pega uma vara e começa a bater nela. Faz sentido isso? E começa a cobrar isso, e começa a cobrar aquilo, e começa a exigir isso, e começa a exigir outras coisas, e às vezes até mesmo empurramos o nosso irmão para fora, né? Ele não pensa como nós, fora com ele. Ele não é dos nossos, porta da rua para ele, né? E nós perdemos essa
perspectiva de que esse é o momento de amar. Esse é o momento de expressar a doçura e a graça de Cristo Jesus que habita em nós. Esse é o momento de instruir as pessoas com relação ao que é certo, instruir com mansidão, corrigir com meiguice. Esse é o momento de fazer isso, mas chegará o momento em que o Senhor Jesus Cristo vai sim estabelecer a justiça. Vai dar a justa paga aos ímpios e vai destruir aqueles que destroem a terra e vai eliminar aqueles que eliminaram os cristãos, mas não é esse o momento ainda agora. Agora é o momento de disseminar a verdade do Evangelho. Agora é o momento de pregar o ano aceitável do Senhor. Agora é o momento de que as regiões que estavam em trevas vejam grande luz. Que o Senhor nos dê graça para entender esse momento e para ver, então, a grande sabedoria do nosso Deus na pessoa de Jesus Cristo, nessa resposta que ele deu para o João Batista. E, finalmente, não se deixe ficar perplexo se você não entender o método do nosso Senhor. Volta para a Escritura. Ficará cada vez mais claro essa distinção entre primeira vinda e segunda vinda do nosso Senhor. Primeira vinda em humildade, a segunda vinda em glória. A primeira vinda na cruz, a segunda vinda no trono. A primeira vinda para trazer a salvação, a segunda vinda para completar a salvação. A primeira vinda para servir, a segunda vinda para reinar. Na época de João, eles não viam a primeira vinda em humildade. Na nossa época, poucos de nós vemos a segunda vinda em glória. Todos nós estamos convencidos que Jesus veio e morreu por nós na cruz do Calvário. Poucos de nós temos com clareza esse período maravilhoso em que o Senhor Jesus Cristo virá e estabelecerá o seu reino aqui na terra, em Israel, na cidade de Jerusalém. E a proposta que nós temos recebido, de acordo com a palavra de Deus, é considerar todo esse período de vida que nós temos agora como um grande treinamento para desenvolver o caráter de Cristo e para desenvolver a habilidade de reinar, de poder ajudar a governar com Cristo na época que ele estabelecer o seu reino aqui na terra. Esse é todo o propósito de tudo o que nós passamos enquanto estamos aqui. Do ponto de vista de Deus, seria muito fácil, uma vez que somos salvos, imediatamente vamos para o céu. Mas se nós fôssemos imediatamente para o céu, logo depois de sermos salvos, nós iríamos como crianças em Cristo. Você já percebeu que a capacidade de uma criança raciocinar é limitada? Quem de nós já não ouviu falar dessa história de um jovem motorista que está dirigindo e vê um caminhão adiante de si abrir para a esquerda com a finalidade de entrar para a direita? E o jovem, na sua limitação, ele pensa, ele abriu para a esquerda para eu poder passar. E acelera, e quando ele passa, o caminhão entra para a direita, e esse jovem encontra o fim da sua vida. Não foi nenhuma nem duas vezes que essas coisas ocorreram, e você deve ter ouvido falar sobre isso. Qual que é o problema desse jovem? Ele é rápido no raciocínio, mas não é completo o seu raciocínio ainda. Ele não está formado. Nós, quando recebemos a vida de Cristo inicialmente, nós não estamos formados ainda. A paciência ainda não é parte integrante do nosso caráter. A doçura, nós somos toscos, nós somos rudes. A capacidade de resolver problemas de justiça prática ainda não está em nós.
Ou nós somos lenientes com o mal, coniventes, deixa acontecer, ou nós somos duros demais. A palavra nos ensina, por exemplo, a corrigir com mansidão um irmão que esteja errado. É muito comum que nós vamos para um extremo, não corrigimos o nosso irmão, ou o outro extremo, nós tentamos corrigir que quase matamos o nosso irmão. Nós não temos aquela sabedoria que ajuda a pessoa a sair do seu problema e encontrar uma solução correta. O nosso amor é tão ainda de palavras, não de fato e de verdade. O que significa isso? Que quando nós recebemos a vida de Cristo em nós pela fé, nós somos crianças, espiritualmente falando. Nós somos divisivos. É claro que é normal, por exemplo, que nós tenhamos as nossas preferências. Isso é parte da vida. Tem alguns irmãos que nós agradam, nós gostamos de estar com eles, gostamos de ouvi-los, gostamos de servi-los, e tem outros irmãos que, infelizmente, nós não gostamos. E você não é obrigado a gostar de todas as pessoas. Não tem nenhum erro você ter as suas preferências, não tem nenhum erro de você gostar de ser ajudado mais por um do que por outra pessoa, mas onde está o erro? Quando, por causa da sua preferência, nos tornamos pessoas divisivas. Você não precisa falar bem de todas as pessoas. Mas você também não precisa falar mal daquelas pessoas que você não gosta. Então, nesse período que nós somos deixados aqui na Terra, depois de termos recebido Jesus como nosso Senhor e Salvador, tem como propósito que esse caráter de Cristo seja formado em nós. Esse período em que o Senhor nos ensina a agir com honestidade e princípio, mesmo dentro dos nossos negócios, tem como propósito produzir em nós um caráter. E esse caráter, essas qualidades, essas virtudes que estão sendo desenvolvidas ao longo da nossa caminhada aqui, vão ser empregados quando nós fomos chamados, se Deus permitir, para reinar com Cristo, para servir com Cristo, para cooperar quando Cristo estabelecer o seu reino aqui na Terra. E dentro dessa perspectiva, todos os desafios que nós enfrentamos, todos os sofrimentos que nós passamos, todas as perplexidades que nós somos acometidos nessa caminhada, se tornam, nas palavras de Paulo, uma leve e momentânea tribulação que é incomparável com o eterno peso de glória que está reservado para aqueles que tão somente forem perseverantes. É um período de preparação para reinar com o Senhor Jesus Cristo. Assim como eu sempre me surpreendo, antes de viajar, deixei aqui conhecidos e conhecidas, uma delas uma adolescente. 5 anos depois, quando volto, ela era minha dentista. Ou 4 anos depois, era minha médica. Ou aquele piloto do meu avião. O que aconteceu com aquela pessoa depois de 4 ou 5 anos de formação? Desenvolveu uma capacidade que não tinha antes. Se tornou uma pessoa adulta, se tornou uma pessoa madura, se tornou uma pessoa responsável, capaz de fazer algo produtivo e bom. Da mesma forma é o que Deus está operando em mim e em você atualmente. Nós só conseguiremos permitir que Deus produza esse caráter em nós, que Deus nos prepare, se nós entendermos que tem esses 2 períodos maravilhosos: o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança. O momento da cruz e o momento do trono. O momento do sofrimento e o momento da glória. Que o Senhor nos ajude, siga nos instruindo,
siga falando conosco por meio da sua palavra. Vamos encerrar com uma palavra de oração? Graças te damos, Senhor, porque temos perseverado em estudar a sua palavra. Ao longo de todos esses anos, temos gastado tempo na sua presença. Nós pedimos que o Senhor mesmo seja o nosso professor. Que o Senhor mesmo gere em nós aquele caráter que é agradável ao Senhor. Que o Senhor nos ajude a não ficar perplexo, mesmo quando não entendemos tudo, mas nos ajude a confiar inteiramente na sua pessoa. Nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.